Ontem, o ministro Marcelo Queiroga, num exercício retórico, falou sobre as vacinas no Brasil. E é claro que isso aqui gerou um burburinho nas redes sociais, que me dá a oportunidade de colocar alguns dados sobre vacinação no país. O ministro disse o seguinte: está sobrando vacina contra a Covid-19 no Brasil. Há excesso de vacina na realidade, né? O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses de vacinas e 210 milhões já foram aplicadas. O número é esse mesmo e é um número muito significativo. A questão é adjetivar: há excesso de vacinas no Brasil. Há excesso? Bem, quando a gente faz algum tipo de colocação como essa, a gente tem que ter alguma base de comparação. Comparar com outros países, comparar com outras regiões, para dizer, olha, aqui está melhor, aqui está pior, aqui está na média. E foi bom que o ministro tenha feito essa declaração que já, digo de antemão, considero ali um exagero retórico. Não há falta de vacinas no Brasil, mas também não há excesso. A gente está conseguindo desempenhar e colocar na rua o Plano Nacional de Imunização com alguns pequenos tropeços, mas seguindo de forma consistente até agora. A gente começou tarde e esse foi o problema. Então, para a gente saber, há excesso, há falta, o Brasil está bem, está mal? Eu levantei aqui alguns dados que eu queria dividir com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O dado mundial, que é o mais abrangente, indica que 42% da população mundial tomou até agora pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Jogando contra esse número, baixando a média, principalmente os países da África, onde a vacinação em alguns mal começou. Jogando para cima aqueles que lideram a aplicação de vacinas, Emirados Árabes, Israel e alguns países da Europa. Na América do Sul, Uruguai e Chile. Esses jogam o índice para cima. 42% da população mundial tomou pelo menos uma dose. No Brasil, 67% da população brasileira imunizada com pelo menos uma dose da vacina. O Brasil, nesse momento, com esse índice de 67%, está numa situação melhor do que, atenção, Alemanha, Japão, Estados Unidos, México, Índia, que é o maior produtor mundial de vacinas, e Rússia. O Brasil está nesse índice, quando a gente considera a primeira dose, numa situação à frente desses países. O Brasil aplicou mais primeiras doses do que a Alemanha. Muito bom, isso é excelente. Muda um pouco o quadro quando a gente olha para a aplicação de segunda dose. Nesse caso, o Brasil aplicou 35% de doses na sua população. 35% da população brasileira adulta imunizada com 2 doses da vacina, plenamente imunizada. E aí, quando a gente olha para esse índice, a gente vê que o Brasil, que ganhava na primeira dose da Alemanha, do Japão, Estados Unidos, perde na segunda dose da Alemanha, do Japão e dos Estados Unidos. Ainda estamos um pouco à frente do México, da Índia e da Rússia. É interessante olhar, eu já falei sobre isso aqui uma vez, tem um site que se chama Our World in Data, Nosso Mundo em Dados. Tem tudo que é dado lá. Para quem gosta de estatística, dá para fazer a festa. E tem muitas comparações envolvendo tudo que se refere à Covid-19. E esses dados são desse site, que é uma plataforma mundial de informações. E lá é interessante ver, por exemplo, que em Portugal a disparidade entre primeira e segunda dose quase não existe. 87% da população portuguesa vacinada com primeira dose e 81% com segunda dose. Uruguai igual, 77% da população vacinada com primeira dose, 73% com segunda dose. No Chile, 75%, 71%. São 2 índices muito próximos. No Brasil, esses índices são diferentes. 67% e 35%, um praticamente a metade do outro. Resumindo, o nosso índice de vacinação é muito bom quando a gente considera a primeira dose, que já oferece alguma proteção, mas não a proteção plena. O nosso índice é razoável quando a gente considera a primeira e segunda doses. Por quê? Primeiro, porque nós começamos tarde a vacinação. Mas também porque o prazo de aplicação da segunda dose no Brasil é um prazo que nós adotamos aqui mais longo do que a maior parte dos países, 3 meses. Tanto no caso da Pfizer quanto no caso da AstraZeneca. Agora, recentemente, desde ontem, aliás, esse prazo está sendo encurtado.
mas a massa da população seguiu essa norma de 3 meses entre uma vacina e outra, que, aliás, não é a recomendada pelo fabricante de vacinas, que recomenda um prazo menor. Nesse caso, o nosso desafio nesse momento, mais do que fazer com que a vacinação seja abrangente, porque sim, ela está sendo, é conseguir reduzir o prazo de aplicação entre a primeira e a segunda doses e colocar também a terceira dose na rua e regularizar o fornecimento da AstraZeneca, já que há falta dessa vacina em várias capitais do país. Erro dos estados, erro dos municípios, Fiocruz não está dando conta, Ministério da Saúde não está entregando o que deveria. A questão é que muita gente que deveria receber a AstraZeneca não está recebendo nesse momento. E aí a gente volta aqui para a declaração do ministro. Há excesso de vacinas no Brasil? Cada um pode tirar a sua conclusão aqui com esses dados objetivos que eu coloquei. Para mim não há excesso, mas também não há sobra. Não há sobra nem há falta. A gente está numa situação intermediária, com a possibilidade de avançar na aplicação da segunda dose. E é uma pergunta no ar, que é a seguinte: qual vai ser o destino da Coronavac, não é? Já que o Ministério da Saúde tem recomendado que na terceira dose, reforço dos idosos, seja aplicada a vacina da Pfizer e, na falta dela, AstraZeneca ou Janssen. São Paulo decidiu aplicar Coronavac como reforço, decisão que é criticada por alguns especialistas, como disse aqui pra gente o infectologista Júlio Croda em entrevista ao Datena no Manhã Bandeirantes. Falou: São Paulo está errando, deveria usar uma outra vacina para aumentar a proteção. Enfim, são questões aqui que se colocam a respeito de vacina e eu queria dividir esses números com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E só para fechar, já que eu estou falando de vacina, já passou da hora do presidente Jair Bolsonaro parar com essa história de não tomar vacina, com um argumento que ele usava lá atrás e que era, evidentemente, um argumento que ele achou para justificar uma vontade de não tomar vacina. Que é: olha, eu só vou me vacinar quando houver vacina para todos os brasileiros. A nossa situação é confortável e essa uma dose que vai ser aplicada no braço do presidente da República não vai fazer falta, presidente. Fique tranquilo, nós já conseguimos colocar a vacinação na rua. E se aproxima a Assembleia Geral da ONU em Nova York e ontem houve um aviso dizendo o seguinte: para que os participantes ingressem na sede da ONU, será exigido certificado de vacinação. Isso também dos chefes de Estado? Não está claro. Provavelmente não. Mas é mais uma pressão. 8h08, Cláudio Humberto, direto de Brasília, com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, seja bem-vindo, Cláudio.